Paulo. Eu gostaria de saber quais são os principais pontos negativos que cada um deles vê na gestão da qual o seu adversário participou. Pelo sorteio, o primeiro candidato a responder a pergunta é o candidato Celso Pitta. Candidato Celso Pitta, quais são os principais pontos negativos que o senhor vê na gestão da qual participou a sua adversária? Pois não. Boa noite, Matinas. Boa noite, telespectadores. Boa noite, candidata Erundina. Nossa avaliação é de que houve na gestão do PT, anteriormente à gestão Paulo Maluf, um equívoco muito grande com relação às prioridades ou às necessidades da cidade de São Paulo. Foram paralisadas obras consideradas fundamentais para a cidade de São Paulo. Essas obras acarretaram prejuízo para a cidade, que anteriormente já tinha despendido, através de pagamento de tributos, um valor considerável, e essas obras foram interrompidas, com visíveis prejuízos. A administração PT também se beneficiou da nova Constituição de 88, que aumentou substancialmente a receita de município. Ocorre que a opção dada pela administração foi de aumentar os gastos com o pessoal, os gastos com o custeio da máquina, e não investir na cidade para a melhoria da qualidade de vida. Me parece serem esses dois pontos os pontos que maior reserva tem com relação à administração anterior. Tivemos que, no início da nossa administração, administrar este legado, que inclusive, sob o ponto de vista das finanças, era representado por um déficit do orçamento da ordem de 18%. No ano passado, no ano de 95, nós reequilibramos as contas da prefeitura e apresentamos pela primeira vez em muitos e muitos anos um superávit. Um superávit quer dizer que arrecadou-se mais do que se gastou, da ordem de 5%. De forma que é essa, basicamente, as reservas que nós fazemos à gestão do PT anteriormente à gestão Paulo Maluf. Bem, eu repito agora a pergunta para a candidata Luiza Erundina. Quais são os principais pontos negativos que a senhora vê na gestão da qual participou o seu adversário? Bom, primeiro eu queria cumprimentar os telespectadores, a Cultura, o jornal A Folha de São Paulo, me solidarizar com as famílias vítimas que tiveram familiares, né, atingidos por essa tragédia aí de Congonhas. E posso dizer que a minha avaliação da atual gestão é de que são dois modelos opostos e contraditórios em relação às suas prioridades e aos seus compromissos. A atual gestão, ela prioriza investimentos em obras viárias e obras viárias não prioritárias, na minha avaliação, beneficiando a região mais rica da cidade, em detrimento da região periférica, da região mais pobre. De outro lado, essa gestão faz uma política fiscal tributária injusta, cobra mais tributos dos pobres e menos tributos dos ricos, no sentido inverso dos investimentos. É uma administração que superfatura obras. O custo das obras são muitas vezes 500% acima do valor delas. O superfaturamento dessas obras é muito grande. Temos dados que comprovam essa realidade. É uma administração autoritária, não admite participação, não estimula e, muito pelo contrário, elimina qualquer mecanismo ou instrumento de controle e fiscalização da sociedade em relação à gestão da cidade. Portanto, é um governo, é uma administração que reproduz um modelo, no mínimo da década de 50, que investe em obras para estimular o uso do transporte individual, em detrimento do transporte coletivo. 15 segundos. E penaliza a maioria, no interesse de uma minoria da cidade. Candidata Luiza Erundina, eu entendo que a acusação de superfaturamento é uma acusação que requer direito de resposta. Portanto, o senhor tem 1 minuto para usar esse direito de resposta, se o senhor quiser. Bom, inicialmente, todas essas acusações devem ser acompanhadas de provas. A política do Brasil está se renovando, felizmente está se renovando. Ao me propor ingressar nesse mundo político, eu trago uma nova mensagem de seriedade, de coerência. E eu acredito que acusações dessa ordem
elas têm que ser substanciadas com provas, porque, do contrário, ficaremos sempre naquela posição que cabe ao acusado a demonstração da prova da sua inocência, quando, na realidade, cabe ao acusador a apresentação de provas concretas. Todas as obras da cidade de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, foram auditadas pelo Tribunal de Contas do município e nenhum indício de irregularidade ou superfaturamento foi encontrado. Bem, nós chegamos então ao final dessa primeira parte do debate. No próximo bloco nós teremos candidatos versus candidatos. Nós voltamos daqui a pouco com o debate entre os finalistas da Prefeitura de São Paulo. É a TV Cultura e a Folha de São Paulo de olho no voto. Bem, nós voltamos com o debate entre os candidatos finalistas à Prefeitura de São Paulo, promovido pela Rede Cultura e pela Folha de São Paulo, que está sendo transmitido também pela Rádio Cultura AM. Nós lembramos que os principais trechos desse debate serão publicados na edição deste domingo da Folha de São Paulo. Neste bloco, um confronto direto entre os candidatos. Cada um fará alternadamente 2 perguntas ao seu adversário. De acordo com o sorteio feito previamente, o primeiro a fazer a pergunta é a candidata Luísa Irundina, do PT. Candidata, a senhora tem 30 segundos para fazer a sua primeira pergunta. Eu queria perguntar ao candidato Celso Pitta como é que ele vê o problema das crianças e adolescentes de nossa cidade, quais suas propostas para resolver e para enfrentar esse problema. Candidata, a sua resposta. Bom, nós temos desenvolvido no âmbito da Prefeitura um trabalho de assistência ao menor, tanto no que diz respeito ao menor de rua, como também aquele menor que precisa de um amparo da Prefeitura, do governo, para ter uma formação adequada. O CASA, o Centro Social de Assistência da Prefeitura, vem mantendo instituições que dão abrigo, que dão educação, que dão aquilo indispensável a uma criança para se ter algo de futuro concreto, carinho, atenção. A Secretaria do Bem-Estar Social tem convênio com inúmeras instituições particulares e, através desse convênio, também dissemina esse apoio da Prefeitura na assistência a menores carentes, na assistência à população carente. As creches da cidade de São Paulo são as creches que melhor merenda, que melhor comida dão para as suas crianças. São as que têm melhores acomodações. E nós elevamos substancialmente o número de vagas nas creches. Também esses convênios foram despendidos aproximadamente o dobro de recursos que anteriormente havia sido despendido com convênios com entidades filantrópicas dedicadas às crianças. E o nosso projeto para o menino de rua é trazer de volta essas crianças para o seio da sociedade, através de uma atenção, através de uma insinuação para uma vida melhor, feita através de casas de convivência, feita através de educadores especializados, feitas através de um amparo, através de um calor humano. É isso que precisa ser feito para que nós tenhamos a recuperação dessa meninada e reintegração para uma sociedade. Candidata Luísa Irundina, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Olha, eu acho que o secretário, candidato, está falando de outra administração que não da atual. Porque o que está acontecendo na atual gestão é, inclusive, uma punição da Promotoria da Infância. Puniu a Prefeitura por não ter providenciado recursos e abrigos para tirar os meninos e meninas da rua. A Prefeitura foi punida pela Promotoria. A Prefeitura diminuiu a idade de permanência das crianças nas creches, diminuiu de 6 para 4 anos. Eu tenho uma carta aqui de uma mãe desesperada, que tem uma criança de 3 e outra de 5, não sabe o que fazer, porque as EMEIs, para onde iriam as crianças de 4 a 6, mudou também o horário e tem 3 turnos, das 7 às 11, das 11 às 15, das 15 às 19, o que não atende, 15 segundos. Pelo menos a essa mãe ou a muitas mães que estão aí. Corte dos convênios com as entidades sociais, estão fechando suas portas e diminuindo o número de crianças atendidas, portanto, não é verdade as informações que o secretário presta sobre a política ligada a essa questão na Prefeitura de São Paulo. Candidato Celso Pitta, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Pois não. Nós temos implantado na cidade de São Paulo 15 casas, produto de um acordo que foi feito
com o Ministério Público. E esse acordo originou-se não de uma ação do Ministério Público, mas de um projeto do Executivo datado de 6 de junho de 95. A que a senhora se refere do Ministério Público data de 18 de agosto de 95, 2 meses após nós deslancharmos esse projeto que entrou como parte desse acordo com o Ministério Público. Não há descuido com relação às crianças com mais de 4 anos, porque elas recebem das EMEIs, Escolas Municipais de Educação Infantil, uma assistência adequada, coisa que não recebiam nas creches. E quanto ao valor das creches per capita, este aumentou de R$ 85,00 por criança na sua administração para R$ 106,00 por criança na nossa administração. Muito bem, agora é a vez do candidato Celso Pitta fazer a sua pergunta. O senhor tem 30 segundos, nada mais do que 30 segundos para fazer a sua pergunta, candidato. Dona Erundina, a sua propaganda recém-iniciada do segundo turno estabelece uma mensagem pare e compare, no sentido de comparar a sua experiência com a minha experiência administrativa. 15 segundos. Por que a senhora se julga melhor que eu para a Prefeitura da cidade de São Paulo? Candidata Erundina, 2 minutos para a sua resposta. Primeiro, eu desconheço se o candidato Celso Pitta tem alguma experiência em São Paulo de administração, a não ser à frente, por alguns anos, da Secretaria de Finanças. Então, o compare em relação à atual gestão, à qual ele esteve ligado como secretário das Finanças e que, por sinal, teve um mau desempenho no gerenciamento das finanças municipais, haja visto as questões das letras federais do Tesouro Municipal, superfaturamento de obras, que eu tenho, inclusive, provas. Se o secretário quiser, a gente passa essas provas. Eu não costumo fazer afirmações levianas ou sem base, sem provas. Então, essa comparação é da gestão atual em relação a nós, e que são 2 modelos, são 2 propostas, 2 compromissos antagônicos. É bom que o eleitor, e o segundo turno serve muito para isso. Porque no primeiro turno são muitos candidatos, muitas propostas. O segundo são 2 propostas, 2 candidaturas. E dessa vez são propostas e candidaturas absolutamente opostas, antagônicas. Uma tem compromisso com uma minoria, não tem muito rigor ético na administração da coisa pública. De outro lado, tem uma administração que tem uma história da cidade. Eu fui vereadora, fui deputada estadual, fui prefeita, fui ministra, assistente social da prefeitura efetiva, concursada, conheço essa cidade como poucos. O secretário tem 7 anos em São Paulo, foi executivo da Eucatex, que é a empresa do prefeito, depois veio secretário de Finanças. Onde é que está a sua experiência, a ponto de eu poder comparar a minha experiência com a sua? O fato é que o senhor não tem experiência nenhuma, o senhor é um novato. E eu me pergunto, qual é a contribuição que o senhor tem a dar a essa cidade, a não ser aquilo que o senhor tem afirmado, de dar continuidade a um modelo que, a meu ver, a cidade não concorda, sobretudo aqueles setores democráticos da sociedade paulistana. Candidato Celso Pitta, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Dona Erundina, vamos ser objetivos. A avaliação da sua administração como prefeita não foi satisfatória, tanto no que diz respeito às pesquisas que foram feitas no final do seu governo, como também o fato de não ter se elegido seu candidato indicado, seu sucessor. Do outro lado, eu tenho uma experiência executiva em empresas de grande porte. Eu executei uma política financeira que ajustou as contas que foram desbalanceadas na sua administração. Eu venho me dedicando à causa pública com afinco nos últimos 3 anos e meio, inclusive já tinha ocupado anteriormente cargos na administração pública. Eu acho, de fato, uma pretensão muito grande da sua parte tentar menosprezar uma candidatura adversária. Acho que nós deveríamos ter uma discussão em torno de ideias e não em torno de pessoas e perfis pessoais. Candidata Luiz Erundina, 1 minuto para a sua tréplica. Olha, essa avaliação que o secretário faz é, no mínimo, tendenciosa. Porque dizer que ele teve um bom desempenho à frente das finanças municipais é querer esconder uma dívida que ele vai deixar para mim administrar de cerca de 10 bilhões de reais. Quer dizer, na história da administração pública da cidade, é a primeira vez que a dívida do município supera a receita anual do município. Então, é bastante questionável o mérito do gerenciamento financeiro da gestão do secretário. E a administração de empresa privada é muito diferente, secretário, da administração
pública, sobretudo à frente de uma cidade desse porte, dessa importância. E uma mera continuidade não é aquilo que São Paulo precisa. São Paulo vem mudando, vem se transformando, até pelas transformações tecnológicas do mundo, e como tal precisa de desafios, de novas propostas, de um plano estratégico que dê conta dos graves e complexos problemas dessa cidade. Bem, nós vamos agora à segunda pergunta da candidata Luísa Irundina. Candidata, a senhora tem 30 segundos, não mais que 30 segundos, para formular a sua pergunta. Ô, secretário, candidato, o senhor sabia que o prefeito, em janeiro, se reuniu com o presidente da Infraero para discutir um projeto de ampliação do aeroporto de Congonhas? Inclusive, ele se dispunha, a construir alguns viadutos para facilitar o acesso, e ele ficou entusiasmado com aquele projeto. Isso foi noticiado, inclusive, pela Folha de São Paulo. Como é que se explica hoje o comportamento do senhor e do prefeito em relação Candidato Celso Pitta, a sua resposta em 2 minutos, por favor. Pois não. Nós estamos diante de uma grave tragédia na cidade de São Paulo. Essa tragédia tem um sentido de alerta muito grande. Imaginem os senhores, por exemplo, se o avião, ao decolar, em vez de decolar no sentido Jabaquara, decolasse no sentido Moema. Ele iria cair em uma área densamente povoada, num shopping como o Shopping Ibirapuera, ou em cima de um prédio, dando essa tragédia maiores proporções do que aqui, infelizmente, aconteceu. A localização desse aeroporto na cidade de São Paulo é um tema que tem que ser analisado. A minha colocação e a do prefeito no programa de ontem foi de que esse assunto, independentemente de quem venha a ser o prefeito ou prefeita da cidade de São Paulo, deva ser examinado, deva ser aprofundado. Nós estamos falando de vidas humanas. Se nós temos uma ideia de ampliação desse aeroporto e se nós estamos diante dessa tragédia, nada mais oportuno do que reconsiderar tudo que está sendo pensado em torno desse aeroporto. Inclusive porque existem alternativas de localização que poderiam ser exercitadas. Existe alternativa de localização no eixo da rodovia Castelo Branco, existe alternativa de localização no eixo da rodovia Bandeirantes. Agora, todos hoje têm consciência do enorme risco que a cidade atravessa, tendo essas operações de grande quantidade de aviões no centro da cidade, num aeroporto que já não é mais aeroporto, já é um porta-avião em razão da urbanização, do adensamento populacional que se deu em torno dele. Bem, a candidata Luísa Irundina tem agora 1 minuto para a réplica. Por que só agora o prefeito se deu conta disso? Ele ficou tão entusiasmado com o projeto, estava até já fazendo o projeto dos viadutos e túneis para facilitar o acesso ao aeroporto que seria ampliado. E o prefeito não tem muito rigor em relação a isso. Na época em que estava para ser construído o aeroporto de Guarulhos, havia um decreto do então governador Paulo Egídio Martins, que decretava de utilidade pública as áreas em torno daquele aeroporto, que é exatamente para diminuir o custo das desapropriações e para evitar o adensamento, a ocupação dessas áreas em torno daquele aeroporto. E ele, ao entrar na prefeitura como governador biônico, ele revogou esse decreto, o que faz com que hoje, por exemplo, haja enormes riscos naquele aeroporto, como já ocorreu com o acidente da Transbrasil há alguns anos atrás. Candidato Celso Pitta, 1 minuto para a sua réplica. Bom, eu faço o seguinte reparo. Nós estamos diante de uma comoção muito grande em razão dessa tragédia ocorrida na cidade de São Paulo. Eu acho que nós não devemos nos utilizar dessa emoção, dessa comoção, com propósitos políticos partidários. Eu acho que é um momento de reflexão, eu acho que é um momento de se reavaliar tudo que há de bom e que há de mal na localização desse aeroporto. E a mensagem que eu acredito seja a mais profunda e consistente é essa: vamos repensar o aeroporto de Congonhas. É necessário que isso seja feito em todas as esferas da nossa cidade, do nosso país. Inclusive, manifestação nesse sentido foi feita ontem pelo próprio presidente da República. 15 segundos. Bem, nós vamos agora, então, à segunda pergunta do candidato Celso Pitta. Candidato, o senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Dona Luísa Irundina, a senhora sabe que aumentou consideravelmente o número de funcionários públicos na sua gestão.
são mais de 35 mil servidores, entre ativos e inativos, que foram herdados. Além desse, também a CMTC. A senhora pretende continuar com essa política caso seja eleita? Candidata Luiza Erundina, 2 minutos para a sua resposta. No segundo governo nosso, nós vamos continuar priorizando o social, saúde, educação, bem-estar social, transporte coletivo, moradia popular, infraestrutura urbana e, consequentemente, serviços públicos supõem recursos humanos treinados, valorizados, bem pagos e mais. Todos eles foram admitidos por concurso público. Nós fizemos 154 concursos públicos, diferentemente do que acontece na atual gestão, inclusive com interferência do senhor exigindo que se admitisse um parente seu no Teatro Municipal, quando ele havia sido reprovado por unanimidade numa seleção à qual ele foi submetido. Então, recursos humanos é condição para se cumprirem metas sociais, essas são prioridades nossas. Também no segundo governo, vamos investir pesado no social, expandir nossos serviços, consequentemente precisamos de recursos humanos, treiná-los, motivá-los, remunerá-los adequadamente, valorizá-los, o que infelizmente não acontece na atual gestão, o que implica necessariamente numa prestação de serviços que fica de qualidade comprometida em função dos maus tratos que estão sendo feitos aos servidores públicos, como no caso dos servidores da saúde. Tem médico neurocirurgião que está trabalhando na usina de asfalto. Outro dia encontrei uma atendente de enfermagem com 18 anos de trabalho na saúde da cidade, que está descascando batata numa creche. Então, é preciso reverter esse quadro e a nossa proposta é exatamente cuidar do social na cidade. E para cuidar do social, precisa, naturalmente, o principal insumo é recursos humanos. E recursos humanos devidamente qualificados, selecionados em concurso público, treinados, valorizados do ponto de vista da qualificação deles, ter um contrato coletivo de trabalho para estabelecer as relações entre o governo e os servidores do ponto de vista das relações de trabalho. Então, com a nossa experiência, é possível avançar muito mais e, com certeza, vou precisar de recursos humanos para cumprir minhas metas. Candidato Celso Piton, 1 minuto para a sua réplica. Bom, inicialmente é inverídica a sua afirmação que eu intercedi para a contratação de um parente no Teatro Municipal. Na realidade, ele fez um teste, foi aprovado nesse teste. O que talvez a senhora quisesse é que eu interferisse para a não contratação desse parente, o que é injusto, porque afinal ele submeteu a um teste público de aptidão. Mas isso não é o caso. O que é o caso, na realidade, é que a senhora diz que dispensou ao funcionalismo público um bom tratamento. Na realidade, em dezembro de 92, quando nós tínhamos uma inflação de 27%, a senhora concedeu ao funcionalismo público um reajuste de 0,7%. Isso provocou, inclusive, uma reação muito agressiva por parte do funcionalismo, que até em frente ao Palácio Dom Pedro fez um enterro simbólico da sua pessoa. Candidata Luiza Erundina, 1 minuto para a sua tréplica. Olha, essa informação sobre o tráfico de influência que o secretário das Finanças e da Cultura exerceram para que aquele seu parente fosse, entrasse no teatro, foi a imprensa que divulgou e o senhor até agora não fez nenhuma contra-informação a isso. Além disso, a política salarial que nós adotamos era uma política do governo anterior, do Jânio Quadros, que estabelecia reajustes mensais a partir da receita, que estabelecia um mínimo de 47 e um máximo de 58, de acordo com a receita. Portanto, havia uma lei municipal a qual eu era obrigada a cumprir, porque eu costumo cumprir, né, a legislação que era estabelecida para que eu o executasse e cumprisse à frente da Prefeitura de São Paulo, que infelizmente não é o que acontece hoje. 15 segundos. E isso contribuía para que o servidor estivesse interessado e motivado para prestar um bom serviço à população. Bem, nós encerramos assim o nosso segundo bloco. No próximo bloco, os candidatos respondem às perguntas dos jornalistas da Rede Cultura e da Folha de São Paulo. Nós voltamos daqui a pouco com o debate entre os candidatos finalistas à Prefeitura de São Paulo. É a Rede Cultura e a Folha de São Paulo, de olho no voto.
Bem, nós voltamos com o debate entre os candidatos finalistas da Prefeitura de São Paulo. Neste bloco, os candidatos responderão às perguntas dos jornalistas Marco Nascimento, da Rede Cultura de Televisão, e Fernando Canzian, da Folha de São Paulo. De acordo com o regulamento firmado com as assessorias dos candidatos, os jornalistas terão 1 minuto para cada pergunta e não serão permitidas a réplica e a tréplica. O primeiro jornalista a fazer as perguntas será Marco Nascimento, diretor de jornalismo da TV Cultura. Ok, boa noite a todos. Eu gostaria de formular também em prática um programa assistencial que tirou praticamente todas as crianças das ruas. Uma criança que for encontrada hoje na rua em Nova York é recolhida pela polícia, a polícia da cidade ou até mesmo uma polícia especializada e é levada para as instituições especiais. E os pais dessa criança, se encontrados, são imediatamente presos, porque permitiram que a criança ficasse na rua. Hoje, Nova York tem cerca de 42 mil crianças ou menores, com menores de 18 anos, sob a tutela da cidade de Nova York. Em São Paulo, ao contrário das principais metrópoles do mundo, essas responsabilidades são mais do Estado do que da cidade. E o resultado é o que conhecemos. Pergunto aos senhores, o que o poder público pode fazer, a exemplo de cidades como citadas aqui, a Nova York, para conter a violência e tirar, de fato, as crianças da rua? Eu gostaria de ouvir dos senhores propostas objetivas, com começo, meio e fim. A primeira a responder, por favor, candidata Luísa Erundina. 2 minutos, candidato. Olha, é verdade que a competência pela segurança pública é do governo do Estado, mas o prefeito, a prefeita, o município não podem se omitir diante desse problema. Não para substituir a competência do outro poder, mas se juntar a ele para aumentar o potencial e as possibilidades de solução para esse problema. Há uma solução que deve ser atacar as causas, que é o combate à pobreza, e nós temos programas para isso, né, sobretudo o programa de renda mínima, que é complementar a renda familiar, famílias que têm criança de 0 a 14 anos e garantir, obrigar que essas crianças sejam mantidas na escola. Nós temos que garantir que nenhuma criança fique fora da escola, que é uma forma de prevenir a marginalidade da criança e do adolescente. Combater o desemprego também, oferecendo alternativas de sobrevivência e ajuda através de uma cooperativa de ajuda financeira para que quem esteja desempregado ou queira começar uma pequena atividade possa criar uma alternativa de sobrevivência. E nos efeitos, nós temos que aumentar o efetivo da Guarda Metropolitana, pretendemos aumentar para 10 mil elementos, treiná-los, formá-los e garantir uma dupla de Guarda Metropolitana em cada escola. Temos que garantir centros desportivos, áreas de lazer, de cultura na periferia, que não existe, e é o que faz com que o adolescente, ou mesmo o adulto, nas horas de lazer, nos finais de semana, terminem indo para o boteco da esquina, e aí ele se envolve em brigas, em conflitos, e, em geral, os crimes, a violência cresce nos finais de semana, sobretudo na periferia da cidade, a periferia mais pobre, onde não existe área de lazer, onde não existe parques, onde não existe esporte, onde não existe cultura, não existe incentivo. Portanto, é possível, vamos enfrentar e dar a nossa contribuição no encaminhamento das causas e dos efeitos desse problema na cidade de São Paulo. Candidato Celso Pita, 2 minutos, não mais que 2 minutos, para responder a questão do jornalista Marco Nascimento. Bom, mesmo antes do início da campanha, o meu vice, o deputado Régis de Oliveira, encaminhou na Câmara Federal uma proposta de emenda constitucional transferindo as polícias militar e civil para a órbita do prefeito, em cidades com mais de 200 mil habitantes, que é o caso da cidade de São Paulo. Essa ideia, que foi nossa, ela se baseou exatamente no exemplo da cidade de Nova York e outras grandes cidades, onde o policiamento ostensivo está subordinado ao prefeito, que tem um contato muito mais próximo da população. E essa situação de insegurança pública na cidade de São Paulo atingiu um limite tal que é insuportável. Felizmente, já temos na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal um parecer favorável e dentro em breve esse assunto entrará em votação. Teremos recursos para fazer face a essa nova atividade da Prefeitura, porque estamos propondo que parte dos tributos federais aqui arrecadados permaneçam exatamente para essa finalidade. No que diz respeito à segurança das escolas, faz parte do nosso programa de governo a introdução da ronda escolar. O que vem a ser a ronda escolar?
Além de cada escola ter um guarda municipal, haverá viaturas que serão desmembradas da guarda municipal, com pessoal treinado, especializado para o atendimento de escolas, crianças e professores, que fará a ronda no perímetro da escola. Essa ronda será contatada numa central e os guardas de cada escola também estarão em contato com essa escola, com essa central. Em caso de necessidade de uma intervenção na escola, então essa ronda será acionada. Estará garantida também o ir e vir de pessoas, crianças e professores da escola até o ponto de ônibus. Agora, a situação em São Paulo é diferente de Nova York. Nós não temos o poder de polícia de tirar as crianças da rua por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente. Seu tempo está encerrado. Nós vamos agora às perguntas do jornalista Fernando Canzian, da Folha de São Paulo. Eu lembro que o Fernando Canzian deve endereçar a sua primeira pergunta ao candidato Celso Pitta. Boa noite a todos. Antes da minha primeira pergunta, eu gostaria, em nome da Folha de São Paulo, de expressar nosso protesto quanto à imposição da assessoria do candidato Celso Pitta de limitar a participação da imprensa nesse debate e de não permitir que os jornalistas façam réplicas às respostas. No nosso entendimento, essa imposição restringe a qualidade desse debate. A minha pergunta para o candidato Celso Pitta, do PPB, é a seguinte. O prefeito Paulo Maluf tem feito reuniões às quais o senhor não participa. Ocorreu uma na segunda-feira, na casa do prefeito, o senhor não estava presente, onde foram decididos os nomes de outros partidos que vão participar do seu secretariado. É o prefeito Paulo Maluf também quem tem participado de carreatas no lugar do candidato Celso Pitta, e os ataques aos adversários também partem mais do prefeito do que do próprio candidato. Eu gostaria de saber do senhor se não fica difícil com esses elementos o senhor responder às críticas dos seus adversários de que o senhor não passa de um candidato fantoche, um candidato fantoche criado pelo prefeito para ganhar as eleições aqui em São Paulo. Candidato Celso Pitta, 2 minutos para a sua resposta. Muito bem. Eu considero, inclusive, o questionamento agressivo, desnecessariamente agressivo, mas eu respondo com muita tranquilidade. Primeiro porque essa informação de que estava em composição um secretariado de um futuro governo é totalmente improcedente. Em primeiro lugar, que nós não temos ainda uma decisão com relação ao pleito do dia 15 de novembro. Em segundo lugar, de fato, se eleito, serei eu o prefeito e não o senhor Paulo Maluf. Essas insinuações, na realidade, fazem parte de uma ausência de críticas, de fato, procedentes em relação à minha candidatura. Por quê? Se forem admitir que eu sou um bom candidato, que representa um governo que teve sucesso, que está tendo sucesso, e cuja plataforma de governo é exatamente dar continuidade a esse governo de sucesso, o que nós teremos, então, em termos de bandeira da oposição, em termos de agressividade, como aqui foi colocada aqui pelo prezado jornalista? Nada, a não ser a figura de ser um instrumento, um fantoche do prefeito Paulo Maluf. A dura realidade, meu caro Fernando, é que nós temos uma proposta consistente de governo, que nós representamos a continuidade de uma administração que é aprovada por perto de 90% da cidade de São Paulo. O reconhecimento disso por parte dos nossos adversários é que não pode ser admitido por eles mesmos. Então, há sempre uma necessidade de colagem de alguns apelidos, de algumas situações, mas que o próprio eleitorado recusa. E a demonstração clara disso foi a votação expressiva que nós recebemos no primeiro turno, de forma de essas insinuações são totalmente improcedentes, inclusive porque as pessoas já passaram a conhecer a minha personalidade e o meu caráter. Fernando Canzian, sua pergunta agora para a candidata Luísa Erundina. Candidato, na reta final da campanha eleitoral, a senhora se aliou aos tucanos do PSDB, que considerava, no primeiro turno, quando o Serra ainda estava em campanha, responsáveis pelo desemprego no Brasil, pela política que está causando desemprego, principalmente na cidade de São Paulo. Agora, no segundo turno, também se juntou ao PMDB, que o PT sempre criticou por falta de ética na política. Como é que a senhora explica que o PT, que sempre condenou os outros por alianças antiéticas, alianças casuístas, entra agora no Vale Tudo para ganhar essa eleição em São Paulo? Candidata, 2 minutos para a sua resposta. Olha, primeiro, a lógica de 2 turnos, né, supõe, se você quer ir às últimas consequências, né, fazendo o jogo democrático, que no segundo turno você escolha entre 2 propostas, aquela que evidentemente tenha um pouco mais de identidade com a que você está defendendo. Por isso que eu fui crítica, por exemplo, à decisão do meu partido no Rio de Janeiro por ter proposto
a anulação do voto. Eu acho que, quando se entra no processo democrático, tem que se ir nele até as últimas consequências. Além disso, esse compromisso com essas forças políticas se dá a partir de compromissos programáticos, de compromissos políticos. Nós estamos rediscutindo a nossa proposta de governo, incorporando ideias, propostas e soluções que as outras forças políticas também construíram e sabem, né, que são adequadas e necessárias para a cidade. Desde o primeiro turno, independente de quem viesse nos apoiar, nós já sinalizávamos que queríamos e queremos fazer um governo de coalizão. A primeira experiência foi limitada nesse ponto de vista e no segundo governo nós queremos ter forças políticas que tenham identidade programática e política para que a gente consiga avançar e dar soluções inovadoras, criativas e efetivas e eficazes aos graves e complexos problemas da cidade de São Paulo. Portanto, não vejo nenhum problema que forças de centro-esquerda se unam no segundo turno para viabilizar uma proposta que já não é a mesma do primeiro turno, a não ser na sua essência, nas suas diretrizes fundamentais, e a disputa é no âmbito do município, não no âmbito do país. Temos críticas à política econômica do governo federal, nunca escondemos isso, mas isso não inviabiliza que estejamos juntos para viabilizarmos eleitoralmente e para governarmos juntos a partir de 1º de janeiro de 97. Muito bem, eu agradeço a presença dos dois jornalistas que fizeram as perguntas e no próximo bloco nós voltamos com um novo confronto direto entre os dois candidatos. É a Rede Cultura e a Folha de São Paulo de olho no voto. Nós estamos de volta com o primeiro debate entre os candidatos finalistas à Prefeitura de São Paulo. O debate é promovido pela TV Cultura e pelo jornal Folha de São Paulo. Também é transmitido pela Rádio Cultura AM e pelas emissoras coligadas da Rede Cultura de televisão para 16 estados brasileiros. Eu lembro a você que na sua edição de domingo, a Folha de São Paulo publicará os momentos mais importantes desse debate. Nesse bloco que está iniciando, um novo confronto direto entre os candidatos. Cada um fará alternadamente 2 perguntas ao seu adversário. De acordo com o sorteio feito previamente, o primeiro a fazer a pergunta é o candidato Celso Pitta, do PPB. O candidato Pitta terá 30 segundos para fazer a pergunta e a candidata Luísa Erundina terá 2 minutos para a sua resposta. O candidato que fez a pergunta tem direito a 1 minuto de réplica, o candidato que responde tem mais 1 minuto para a tréplica. Bem, vamos então à pergunta do candidato Celso Pitta. O senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta, candidato. Bueno, dona Erundina, a senhora repetidas vezes tem dito que vai acabar com paz, que vai acabar com o programa Leve Leite das escolas municipais, que são projetos sociais de grande impacto e que também têm recebido uma aprovação bastante expressiva da população. Por que a senhora quer acabar com esses programas? Candidata Luísa Erundina, 2 minutos, nada mais do que 2 minutos para a sua resposta. Pois não. O programa de saúde da cidade, nós vamos retomar aquilo que iniciamos e temos condições de ampliar e aperfeiçoar numa ação integrada com os outros 2 níveis de governo, cumprindo inclusive aquilo que está na Constituição e na Lei Orgânica da Saúde, que é o sistema integrado, o sistema de saúde integrado municipalizado. Aquilo que do PAS tiver algum aproveitamento, for interessante para a cidade aproveitar, não temos dificuldade nenhuma de aproveitar, como alguns aspectos ligados ao pronto atendimento, se é que pode ser mantido, porque é muito caro. Um médico do PAS ganha R$13.000, enquanto que um médico do Estado ou antes da Prefeitura ganhava R$600. Os diretores do PAS ganham de 20.000 a 40.000, e eu até provoco aqui o candidato para trazermos aqui o olerite dos gerentes das cooperativas de paz, para ver o quanto se gasta com a administração em detrimento da atividade fim, que é a prestação de serviço de saúde à população. Então, nós vamos retomar a nossa proposta de saúde pública gratuita, universal, para todos, como está previsto, inclusive, na Lei Orgânica, e aquilo que for bom do PAS, nós vamos incorporar sem nenhum problema. O Leve Leite é alguma coisa extremamente limitada em relação àquilo que existia nas escolas no nosso tempo. Tenho dificuldade nenhuma, se as mães acharem interessante, continuar distribuindo leite na escola,
mas embora a escola não seja muito para distribuir leite, e vamos retomar, mas vamos manter o leve leite, não tem problema nenhum, mas vamos retomar nosso programa de merenda escolar, onde tinha carne, peixe em dias diferentes, fruta, legumes, onde tinha verdura. Hoje os pais estão tendo que levar comida para as escolas, porque a merenda se limita a bolacha ou banana com água. É isso que está acontecendo nas escolas municipais de São Paulo. Candidato Celso Pitta, 1 minuto para a sua réplica. A medicina, a saúde pública, é um dever do governo. A terceira maior cidade do planeta não pode se dar o luxo de dar à sua população um atendimento de segunda classe. Saúde custa caro, mas a cidade de São Paulo é o terceiro orçamento do país e tem que prestar um bom serviço de atendimento público a seus cidadãos. Esse programa Paz é revolucionário, está sendo copiado por outras cidades, inclusive merece da Harvard Medical School uma notificação de bom atendimento público a nível universal. Quanto ao programa Leve Leite, ele não se traduz unicamente num projeto de dar alimento. É um compromisso para que as crianças mantenham frequência às aulas e sejam, por isso, premiadas com esse programa Leve Leite. Trata-se de manter a frequência e dar um complemento alimentar. Candidata Luiza Erundina, 1 minuto para a sua tréplica. Olha, a nossa política de saúde não era de segunda categoria, não. Basta perguntar aos usuários do serviço de saúde na nossa época, e a própria Gallup, o Instituto Gallup, fez uma pesquisa que deu uma aprovação de 90% dos usuários do serviço de saúde. Perguntem às famílias dos doentes mentais o que elas dizem do nosso programa de atendimento hospital-dia. Perguntem às mulheres o atendimento integral à saúde da mulher. Perguntem aos trabalhadores nos centros de referência do trabalhador. Perguntem aos idosos que tinham atendimento especializado. Pergunte aos jovens e crianças como é que se fazia o atendimento de saúde deles nas escolas e nos centros de saúde da cidade. Então, não sou eu quem diz. E mais, o orçamento da saúde este ano está furado em 23%, ultrapassado em 23%. Portanto, é um sistema caríssimo, não atende a todas as demandas naquilo que o cidadão tem direito, é atendimento primário de emergência e que é muito caro para simplesmente prestar um serviço tão limitado. Candidata, tempo encerrado. A senhora, é a vez agora da senhora fazer a sua pergunta ao candidato Celso Pitta. A senhora tem 30 segundos para formular a pergunta. Candidato, o senhor diz insistentemente, proclama insistentemente a sua admiração pelo seu ídolo, que é o prefeito Paulo Maluf, e o senhor diz que vai dar continuidade a tudo o que ele fez. O senhor não tem nenhuma crítica ao seu governo e aproveitaria e aprovaria todos os atos que ele tem tomado, que ele toma? Candidato Pitta, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. De fato, eu tenho na pessoa do prefeito Paulo Maluf uma grande admiração. É uma pessoa de 30 anos de vida pública, de política. É uma pessoa que já ocupou esse cargo de prefeito anteriormente, conhece detalhadamente a cidade. É uma pessoa que já experimentou altos e baixos na sua vida pública. Em determinado momento, no ano 84, 85, foi literalmente amaldiçoado nesse país, recuperou a sua imagem, se elegeu prefeito, está fazendo uma administração cujo índice de aprovação beira os 90%, de acordo com a última pesquisa do Datafolha. Ele está saindo sob aplausos da cena da administração da cidade de São Paulo. Com relação a essa personalidade, eu não tenho restrições. Talvez um estilo, para ele um pouco mais contundente, para mim um pouco mais tranquilo, sejam diferenças de personalidade. Mas não tenho reparo a fazer a atuação do prefeito Paulo Maluf, assim como quase 90% da população consultada não tem em relação à sua administração. Candidata Luiza Erundina, a senhora tem 1 minuto para a sua réplica. Ô, secretário, o senhor tem conhecimento que o prefeito Paulo Maluf vetou um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal que previa punição aos estabelecimentos comerciais ou industriais ou de serviços que tivesse alguma atitude de discriminação contra negro ou contra pessoas de qualquer outro, de diferença? Ele vetou esse projeto. O senhor vetaria esse projeto? E a Câmara derrubou o veto do prefeito porque é um absurdo. E ele alegou que não é competência do município, né, controlar ou combater
à discriminação. O senhor vetaria esse projeto? Candidato uma outra Pita, pergunta? O senhor tem um minuto para a sua tréplica, o senhor usa como o senhor quiser. Porque foi colocada uma outra Um minuto pergunta. para a sua tréplica, o senhor usa Bom, como o senhor quiser. de qualquer maneira, a resposta é de que qualquer tipo de discriminação é odiosa. Ao contrário do que a senhora coloca, foi o prefeito Paulo Maluf que sancionou uma lei proibindo a discriminação de empregados domésticos no uso de elevadores sociais e de serviço. Essa lei foi sancionada pelo prefeito Paulo Maluf. Mais um detalhe, nós respeitamos a legislação. O que compete ao município é sempre feito através do executivo. O que compete a outras esferas de governo, nós deixamos para que as outras esferas de governo assim administrem. É um respeito à Constituição, é um respeito à legislação. O ato do prefeito, ao sancionar essa lei, que dá às domésticas o mesmo direito de transitar em qualquer elevador, é um ato que prova o contrário do que a senhora está colocando. Bem, agora nós vamos à segunda pergunta do candidato Celso Pita, que tem 30 segundos novamente para formulá-la. Dona Erundina, a senhora tem me acusado injustamente de que eu teria causado prejuízo de R$ 1.700.000 num único dia numa operação de letras do Tesouro Nacional. Entretanto, a senhora, ao assumir, paralisou uma obra do Boulevard Juscelino, que já tinha sido, onde já tinham se gasto 90 milhões e gastou mais 30 para tampar essa obra. A senhora não acha que isso é muito grave na sua administração? Candidata Luiza Erundina, a senhora tem 2 minutos para responder essa pergunta. Eu retomei várias obras, concluí várias obras e tive que administrar uma dívida da gestão anterior, dívidas de contratos não pagos, e posso lhe assegurar que o fiz a partir de compromissos opostos aos seus e da atual gestão. Os meus compromissos são principalmente com a maioria da população. A população precisava de hospitais. Eu construí 6, a atual gestão não construiu nenhum. Eu construí mais de 100 unidades básicas de saúde. A atual gestão não construiu nenhuma. Eu construí 70 novas escolas. A administração construiu, se não me engano, 3 ou algumas, quem sabe até o final da gestão, porque intensificou o social no último ano do governo, para mascarar de que é um governo também social. Então, eu fiz como faz toda dona de casa, que tem uma família grande, o cobertor é curto, puxa o cobertor para cobrir a parte do corpo que está com mais frio. Ao invés de investir altos recursos, até porque não existiam, em obras que são interessantes para quem mora no entorno dessas obras, para quem tem automóvel para usá-lo transitando por esses túneis, mas a periferia estava esquecida, estava abandonada, havia quase 1.000 leitos desativados, havia, portanto, as creches deterioradas, as escolas deterioradas, e o reconhecimento da nossa política de saúde, de educação, de bem-estar, de transporte coletivo, de moradia popular, de saneamento básico, de infraestrutura urbana, canalização de vários córregos, ação concreta na prevenção de enchentes em pontos críticos da cidade. Foi isso que nós fizemos. Qualquer governo tem que fazer prioridades. E a definição de prioridade depende dos compromissos de quem é prefeito. E os meus compromissos, certamente, não é com o carro, não é com o automóvel, é com a criança, é com o adolescente, é com a mulher que precisa de saúde, é com o trabalhador que precisa do parto do desempregado, que acabou. Tanta coisa que essa gestão não terminou, e não continuou, que numa outra oportunidade eu vou trazer o elenco de obras e de iniciativas do governo anterior. Tempo encerrado. Gestão Candidato Celso Pita, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Bom, eu vou inicialmente fazer uma consideração em torno da sua acusação com relação à venda de títulos. Inclusive, foi dado um exemplo do cidadão que compra um carro por 12 e revende adiante por 10. Na realidade, são situações completamente diferentes, em que, se usado o exemplo do automóvel, deveriam ser usados 2 carros. Um cidadão que recomprou um carro por 12 e vendeu por 10 e, simultaneamente, vendeu um carro que ele tinha comprado por 10 por 13. A soma das operações deu um resultado positivo de 1. E, similarmente, aconteceu com essa operação de títulos. E tanto isso é verdade que o Tribunal de Contas, na última quarta-feira, depois de uma auditoria minuciosa, atestou a regularidade, a legalidade e a lucratividade dessa operação. E isso tudo está registrado no primeiro registro de títulos e documentos sob o número 2.358.762, que pode ser obtido na rua Roberto Simons, 106. Candidata Luiza Erundina, 1 minuto para a sua tréplica.
Ô, secretário, primeiro, não é competência do Tribunal de Contas do município ajuizar sobre questões como essa. Isso cabe ao Banco Central. E o Banco Central está devendo à sociedade paulistana e brasileira uma explicação sobre essa operação. O Banco Central disse naqueles dias em setembro, quando veio à tona essa questão, de que em 20 dias daria, né, informações precisas sobre o fato. E até agora não deu. Temos que cobrar do Banco Central que venha a público. O senhor e o Banco Central estão devendo essa explicação. É insuficiente o parecer do Tribunal de Contas, que, por sinal, tem mais de 40 anos, e as únicas contas que rejeitou foram as minhas, porque ele contemporiza, esse Tribunal de Contas, contemporizou o tempo todo com governos aos quais eles devem algum favor. Portanto, eu vou continuar exigindo, cobrando do Banco Central e do senhor também uma explicação para essa operação. Bem, agora a candidata Luísa Erundina tem mais 30 segundos para fazer a sua segunda pergunta ao candidato Celso Pitta. Candidato, o senhor disse que tem uma preocupação e vai realmente ter uma política voltada para atender nossas crianças, os meninos e meninas de rua. Por que o senhor não assinou, se recusou a assinar o compromisso Cidade Lá, de iniciativa do PNBE? Por que o senhor se recusou a receber um grupo da Abrinq, a Fundação Abrinq, que levava uma proposta de ações e metas para o próximo governo na relação com a criança, e o senhor se recusou a receber esse grupo e não recebeu, inclusive, essa proposta? Tempo esgotado, isso bate com o que o senhor falou antes? Tempo esgotado, resposta em 2 minutos do candidato Celso Pitta, por favor. Meu compromisso, dona Erundina, não é com o PNBE. Meu compromisso é com a cidade de São Paulo. Eu não vou fazer acordos, assinar compromissos com entidades que não representam a totalidade de uma sociedade. A nossa proposta de governo é absolutamente clara. Nós vamos investir substancialmente no setor social, nós vamos dar à criança desamparada toda aquele atenção, todo aquele carinho que hoje ela não dispõe. Agora, para isso, eu não vou, como candidato, assinar compromissos com entidades que não representam a totalidade da sociedade. Temos, sim, diversos convênios com entidades filantrópicas. A Prefeitura subsidia com recursos que, na sua época, eram de 3 milhões de reais por mês, agora são da ordem de 7 milhões de reais por mês, entidades particulares que dão assistência às crianças e aos carentes. Isso nós vamos continuar e vamos ampliar. Agora, de forma alguma, eu vou aceitar um compromisso de uma entidade que não é representativa do que aquilo que a sociedade aspira e quer. Candidata Luísa Erundina, agora a senhora tem 1 minuto para a sua réplica. Ô, secretário, é incrível como o senhor é fiel ao seu patrão, né? Esse perfil autoritário de não reconhecer a sociedade civil, de ignorar e subestimar uma entidade como a Fundação Abrinq, que tem uma história de luta, de trabalho em defesa dos direitos de nossas crianças, o PNBE, que é uma entidade que representa um setor importante do empresariado, assim como tantas outras entidades da sociedade civil. Isso mostra exatamente, caro telespectador, a diferença entre as duas propostas. Eu governo com participação popular, eu incorporo propostas, sugestões, ideias e assumo compromissos com a sociedade civil, porque é dessa forma que a gente governa democraticamente. Paulo Maluf faz o inverso. O seu continuador fará o inverso. E eu acho que ficou muito mal para o candidato Celso Pitta essa avaliação que ele faz dessas duas entidades que têm uma história de luta e de compromisso com os direitos das crianças em nossa cidade. Candidato Celso Pitta, o senhor agora tem 1 minuto para a sua tréplica. Dona Luísa Erundina, vamos ser bastante objetivos. A sua administração, embora tenha invocado o setor social, nos deixou um legado muito pesado. A senhora interrompeu obras. A interrupção dessas obras gerou desemprego para dezenas de milhares de trabalhadores. Nós retomamos essas obras, mantivemos um ritmo de investimento na cidade de São Paulo e demos para esse cidadão desempregado a oportunidade de sobrevivência e de uma remuneração adequada. É por aí que começa o atendimento às necessidades humanas. Uma ocupação com uma remuneração digna, um emprego com uma remuneração digna. Parece que isso a senhora não entende. Entende que ser social é dar uma sopinha ao carente no final da tarde. Bem,
No próximo bloco, a última parte do debate entre os candidatos finalistas à Prefeitura de São Paulo. É a Rede Cultura e a Folha de São Paulo de olho no voto. Bem, vamos à última parte do debate entre os candidatos finalistas à Prefeitura de São Paulo. Neste bloco, cada candidato terá 2 minutos para as suas considerações finais. De acordo com o sorteio prévio, o primeiro candidato a falar é Celso Pitta, do PPB. Candidato Celso Pitta, 2 minutos para as suas considerações finais. Muito bem. Eu gostaria de abordar o que, caso seja eleito prefeito da cidade de São Paulo, como espero deixar essa cidade no ano 2000. Que cidade nós teremos? Qual a minha visão, o fruto desse trabalho que eu pretendo realizar na cidade de São Paulo nos próximos 4 anos, caso seja eleito? Nós queremos uma cidade mais humana, uma cidade mais justa, uma cidade com mais qualidade de vida, uma cidade que dê aos seus moradores dignidade, com menos injustiças. Para isso, nós vamos trabalhar incansavelmente. O caminho é um caminho árduo. Eu sou um ser humano, não pretendo em 4 anos dar solução a todos os problemas da cidade de São Paulo. Seria até pretensão e ingenuidade, mas pretendo sim lutar incansavelmente para melhorar a qualidade de vida. Continuar assim com esses projetos que estão dando um grande retorno social para a nossa cidade. Vamos continuar com o plano de atendimento à saúde, vamos continuar com o programa Leve Leite, vamos continuar com o projeto Singapura, vamos atacar a falta de segurança e a insegurança que atormenta a todos nós dia e noite nessa cidade de São Paulo. Vamos trazer para cá investimentos, vamos gerar empregos, vamos combater esse mal que atormenta todos nós, a todas as famílias, o risco de amanhã ou depois ficar desempregado. E vejam, meus amigos, eu falo isso com conhecimento de causa. Eu vim da iniciativa privada. Tive alguns momentos na vida que tive que encarar essa questão de desemprego. Vamos trabalhar, sim, para uma cidade melhor, mais humana, mais justa e com qualidade de vida. E será um prazer entregar essa cidade dessa maneira no ano 2000. Agora a vez da candidata Luiza Irundina. Candidata, a senhora tem 2 minutos para as suas considerações finais. Eu quero aproveitar esse tempo final para me dirigir aos telespectadores que nos honraram com sua audiência, com sua atenção, e chamar atenção para a responsabilidade do segundo turno. É uma eleição que, com um segundo turno, assegura um caráter mais democrático, e aquele que sair escolhido nesse segundo turno certamente sairá mais legitimado, com mais força e com mais respaldo para dirigir a cidade. Então é hora de comparar as pessoas que estão disputando, o seu passado, a sua história, a sua trajetória, os seus compromissos de vida, comparar as duas propostas e comparar de forma isenta que proposta interessa mais à maioria da cidade, que proposta interessa menos à maioria ou só interessa a uma minoria da cidade. Pensar, inclusive, na forma, no estilo de se governar. Eu já governei essa cidade, vocês me conhecem, eu tenho 25 anos de vida nessa cidade, trabalhando como assistente social, vereadora, deputada estadual, prefeita. Eu conheço essa cidade como poucos a conhecem. Isso me dá uma enorme satisfação e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade pela possibilidade de vir de novo governar essa cidade. E dessa vez mais madura, com mais apoios, com um amplo arco de alianças e de forças que vão nos ajudar não só a preparar e governar São Paulo para 4 anos, mas projetar essa cidade para as próximas décadas, para o 3º milênio. São Paulo tem hoje problemas, desafios e potenciais soluções que não são mais as mesmas de 4 anos atrás, e isso precisa ser assumido pelo conjunto da sociedade, e para isso eu espero que o candidato que disputa comigo
se disponha a participar de outros debates, porque é a melhor forma de vocês compararem, de vocês analisarem e de vocês escolherem. Bem, chegamos então ao final deste primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Esperamos que essa iniciativa da Rede Cultura e da Folha de São Paulo tenha contribuído para o esclarecimento dos eleitores e para o fortalecimento da democracia. Na edição do próximo domingo do jornal Folha de São Paulo, você acompanha os principais momentos deste debate. Nós agradecemos a presença da candidata Luísa Erundina, do Partido dos Trabalhadores, e do candidato Celso Pitta, do Partido Progressista Brasileiro. E agradecemos também a sua atenção. A seguir, você fica com o Jornal da Cultura e a cobertura completa deste debate. Uma boa noite para todos.